Estamos aqui, Pai, na condição de servos do Senhor, dedicados na presença do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado desta igreja, tem abençoado esta igreja. Os recursos que aqui entram, Senhor Deus, são para a honra e glória do Teu santo nome, fruto da nossa gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, e que nós nunca nos esqueçamos que esses benefícios, Senhor Deus, são fruto da Tua graça sobre nós. E muito obrigado pelo Teu amor dispensado a cada um nesta casa. Nós continuamos orando, Senhor Deus, em favor daqueles que têm sofrido tantas situações adversas nesse tempo. E a Tua mão poderosa tem agido a nosso favor. Por isso, nessa noite, nos conduza pelo Teu Espírito Santo a toda a verdade, nos fazendo crer e acreditar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós começarmos, tem alguém que nos visita aqui, primeira, segunda ou terceira vez? Tem alguém nos visitando? Tem uma irmã ali, pode se colocar de pé, por favor, para a igreja identificar você. Dá um aplauso ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença, volte sempre. Bom estarmos aqui. E aí, hoje, Dia das Mães, Mês da Família e Santa Ceia. E aí eu tinha preparado uma mensagem para pregar hoje de manhã, mas aí o pastor Edenilson fez uma troca comigo, ele pregou de manhã, e aí eu falei, rapaz, 3 assuntos distintos para falar no mesmo dia. E aí, nessa hora, a gente vai orar ao Senhor. E eu falei, como falar de 3 assuntos no mesmo culto, atendendo essas 3 demandas? Aí o Senhor me trouxe um texto. Que nós vamos falar desses 3 assuntos, abordando os 3 assuntos de maneiras diferentes, mas na mesma história de 2 personagens que nós vamos falar nesta noite. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 1. E aí o nosso tema nesta noite é família, projeto de Deus. E aí, dentro do decorrer dessa mensagem, você vai entender que dentro desta família, projeto de Deus, nós vamos falar da Santa Ceia. E dentro da família, nós vamos falar do mês da família. E nós vamos falar do Dia das Mães. Tudo nessa mensagem. Achamos aí? Livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, para você não estar habituado aí, vai lá no Gênesis, ele é o 6º livro aí na ordem. 6º não, ele é o 8º. Ele é o 7º. 7º aí na ordem. 8º mesmo, gente, estou contando errado. Pentateuco, Josué, Juízes e Ruth. 8º. Então, Ruth, capítulo 1, nós temos aqui família, projeto de Deus. E vamos falar desta família. Então, olha só aqui, esse texto nos falando aqui, versão NVI diz assim: naquela época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus filhos, Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Pastor, isso é uma tragédia, e o Senhor vai falar que isso é um projeto de Deus? Sim. Uma família dilacerada. 6 membros na família, 3 morrem.
50% dessa família constituída morre. Mesmo assim, um projeto de Deus é. Porque os projetos de Deus, eles não seguem um padrão nosso. O projeto nosso de família feliz seria todo mundo estar vivo, todo mundo bem, todo mundo caminhando, sua família crescer, os filhos casaram, terem filhos, e aí tudo bem. Aí seria um projeto de Deus feliz. Não, gente. Os projetos de Deus são muito além do nosso entendimento. Então nós aqui na introdução temos aqui a história dessa família, que saíram de Judá, lá de Belém. Belém significa terra do pão. Mas havia fome na terra do pão. E aí nós temos alguns aprendizados aqui nesse texto. Mesmo que a nossa família seja um projeto de Deus, ela pode ser alcançada pelo dia mau. Isso é uma verdade, gente. Mesmo que a sua família seja um projeto de Deus, ela pode ser alcançada pelo dia mau. É o que acontece com essa família aqui. Essa família, no decorrer dessa história, nesses 4 capítulos aqui desse livro, você vai ver que ela é um projeto de Deus. Ela é um projeto que está ligado à redenção, ela está ligada ao próprio Cristo. Mas o dia mau chegou para essa família. Então o dia mau não isenta ninguém. O dia mau chega para todos. Famílias de Deus, famílias que não são de Deus, famílias que estão no propósito com Deus, famílias que não estão com propósito com Deus. O dia mau chega para todos. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela, ó, o dia mau pode chegar para você. Então nós precisamos ter entendimento. E aí muitas das vezes nós perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas acontecem com pessoas ruins. É um fato. O dia mau não isenta ninguém. E aí esta família saiu da sua terra, da terra que era a casa do pão, e foi para um lugar estrangeiro, uma terra estranha, longe da casa do pão, porque na casa do pão havia fome. Mas pastor, por que havia fome? Porque o povo continuava se rebelando contra Deus, continuava se voltando contra Deus, abandonando Deus, seguindo outros deuses, seguindo outros ídolos, fazendo aliança com povos que Deus tinha mandado não fazer aliança com eles. E eles tinham rejeitado a presença do Senhor, abandonaram a arca do Senhor, deixaram a arca do Senhor separado. A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E aí quando os filisteus tomaram a arca, e grande tragédia acontece no meio dos filisteus, os filisteus devolvem a arca para Israel, mas Israel fala assim, não, a arca do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui, mas deixa lá nos limites de Israel, não traz ela para o meio da gente não, porque eles queriam viver no mundo do pecado. E aí, quando a ausência de Deus na família, começa a acontecer várias coisas, porque Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Mas só que eles continuavam indo declinamente atrás do pecado. E aí as consequências vêm. E aí a fome chega e ataca onde deveria ser um lugar de abastecimento de alimentos. A fome chega. E aí o dia mau chega para esta família. E aí, mesmo sendo família de Deus, projeto de Deus, a nossa família é um projeto de Deus, o dia mau pode nos alcançar. E aí na parte A, tanto do versículo 1, quanto do versículo 3 e do versículo 5, diz que na época dos juízes houve fome na terra, na parte A do versículo 1. No versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi. E na parte A do versículo 5 diz que morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha. Então, ela é do povo de Deus, ela é filha de Deus, ela pertence a Deus, mas mesmo assim o dia mau chegou para ela. Chegou para esta família. E isso diz para mim e para você que o dia mau pode chegar para nós. Então, segunda coisa que nós podemos tirar de aprendizado desta história: o dia mau não dura para sempre. Um dia o dia mau vai passar.
O salmista no Salmo 30 diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser que a sua noite esteja durando 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas um dia, o dia mau, ele vai ter que acabar. Porque, olha só, sua família está passando por uma tragédia em 10 anos, que eles passaram fora de Israel. O marido morreu, os 2 filhos morreram. Mas aí diz assim, lá no versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Então, depois de 10 anos, o dia mau que estava sobre Israel terminou. O Senhor decidiu abençoar novamente o seu povo. 10 longos anos. E aí chega a notícia de que Deus decidiu se lembrar da aliança com seu povo. E trouxe novamente alimento. E Noemi, quando soube disso, decidiu voltar para a sua terra. Mas aí, Noemi tem uma grande decisão a tomar. Os moabitas não eram bem-vindos em Israel. Os moabitas não eram bem recebidos em Israel. Quando o povo saiu do Egito e estavam passando no estreito de Moabe, os moabitas atacaram Israel numa covardia. Primeiro, eles contrataram um profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Não conseguiram porque o profeta era corrupto, era sem vergonha, mau caráter, picareta, mas não era maluco. Ele tinha tudo de ruim, mas ele só não era maluco. Era um picareta, que aceitou um suborno para amaldiçoar o povo de Deus, embora fosse um profeta de Deus. Mas só que quando ele aceitou o suborno, quando ele vai amaldiçoar o povo, Deus lhes fala, ó, não. E aí os moabitas armam uma cilada para Israel. Trazem lá uma mulher bonitona, tipo top, tudo prostituta, cultual, que cultuava outros deuses com seus corpos e bota no meio de Israel. E traz uma tragédia em Israel. E aquilo acende a ira do Senhor. E aí o Senhor diz que o povo de Moabe nunca poderia se apresentar diante dele num culto, até a 10ª geração. E aí, esse povo, os descendentes deles não eram bem-vindos em Israel por causa disso. E aí Noemi, lá no versículo 8, as suas sogras decidem voltar com ela. E elas dizem assim, ó, Noemi disse às suas 2 sogras, volte para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. A terceira coisa que esse texto nos ensina, no dia mau, Deus vai colocar pessoas leais à sua volta. No dia mau, Deus vai colocar pessoas leais à sua volta. É o que acontece com Noemi. Ela fala aqui, olha só, vocês têm sido leais, tanto com os falecidos, meus 2 filhos, tanto têm sido leais comigo. E aí, mas Noemi fala para elas, olha só, não voltam comigo não. Porque na lei de Israel, na estrutura de Israel, Noemi precisava ter mais 2 filhos para casarem com essas mulheres, para que essas mulheres pudessem gerar filhos e dar continuidade a essa família. E Noemi fala só, eu já estou velha. Mesmo que eu tenha 2 filhos, até esses filhos cresçam para casarem com vocês, para darem herança, vai demorar muito tempo. Então, olha só, estou isentando vocês, eu estou livrando vocês do compromisso que vocês tinham com meus filhos. Voltem para a terra de vocês, voltem para a casa dos pais de vocês, vocês são novas. Podem se casar novamente. E aí Noemi libera as 2. Uma volta para Moabe, fica lá na terra de Moabe. Mas Ruth decide seguir Noemi. E Noemi insiste ali com Ruth para que Ruth continue lá em Moabe, volte para a sua parentela. E aí Noemi fala, e Ruth fala com Noemi, Noemi, aonde você morreu, eu vou morrer contigo. O Deus que você serve passou a ser o meu Deus.
A fé de Noemi acaba impactando a vida de Ruth de tal forma que ela diz que Deus me castigue se em algum momento eu não cumprir com a minha palavra com você. Então você vê que Deus coloca pessoas leais diante de nós, ao nosso lado, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil. Então Noemi está aqui passando por uma tragédia, passando por um dia mau e um dia difícil. Mas Deus colocou pessoas fiéis à sua volta. Então elas duas voltam. E aí elas voltam lá para a terra do pão, lá para Judá, e ficam lá em Belém. Mas ao chegar em Belém, Noemi, depois de toda essa tragédia, perdeu seu marido, seus filhos. Ela está uma pessoa muito abatida. E aí a saúde emocional dela está muito abalada. No versículo 13, parte B, ela diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela está abalada, tragédia, dia mau chegou, e ela passa a se sentir fraca, fragilizada. Mas Deus tem preparado coisas boas para ela, só que ela não sabia. Como Deus tem preparado coisas boas para você, mesmo que você ainda continue no dia mau, mesmo que você esteja enfrentando o dia mau, Deus tem preparado coisas boas para você. Noemi não tinha uma expectativa, Noemi não tinha uma esperança, porque ela sabia que a lei de Israel acabava impedindo ela de ter uma esperança. Mas Deus já tinha preparado o melhor para elas. Então é isso que nós precisamos entender. Deus coloca pessoas fiéis à nossa vista. Deus coloca pessoas que realmente vão nos auxiliar no dia mau. Então, a quarta coisa que nós podemos aprender nesse texto: não permita que a mágoa domine o seu coração. Noemi, ela fala que a mão do Senhor, o Todo-Poderoso, estava contra ela, e no versículo 19, parte A e parte B, parte B do versículo 19, na parte do versículo 20, diz assim: as mulheres lá de Israel perguntaram: será que essa é Noemi? Perguntavam as mulheres ali de Belém: será que é ela mesmo? Passaram-se 10 anos afinal. E aí, no versículo 20, diz assim: mas ela respondeu: não me chame de Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. O nome Noemi significa agradável, e o nome Mara vem de amarga. Tanto que lá no deserto as águas de Mara são as águas amargas. E aí ela faz esse trocadilho: não me chame mais de agradável, pois a vida me tornou uma pessoa amarga. Então não permita que os problemas do dia mau, as dificuldades e a adversidade da vida se tornem uma pessoa amarga. E isso estava acontecendo com Noemi, mas Deus já tinha preparado o melhor para ela. Deus já tem preparado o melhor para nós. Mas pastor, está tudo tão difícil, eu não consigo ver uma saída. Simplesmente creia, Deus tem preparado o melhor para nós. Então Noemi não entendia ainda, mas Deus já tinha separado algo bom para ela. E aí é o quinto ponto aí que nós podemos aprender nesse texto. Embora você não perceba, Deus está preparando o melhor para a sua família. Vira para a pessoa do seu lado aí e diga para ela: embora você não perceba, Deus está preparando o melhor para você. Diga mais uma vez, vira para outra pessoa: embora você não perceba, Deus está preparando o melhor para a sua família. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode aplaudir mais forte, se você realmente acredita que Deus está preparando o melhor para você e para a sua família. Aleluias. Aí no versículo 22 diz assim: e foi Noemi, voltou das terras de Moabe com Ruth sua nora, a moabitas. Chegaram em Belém, no início da colheita da cevada.
na época da colheita, na época da abundância, foi na época que ela chegou. Ela não chegou na época da semeadura, ela chegou na época da colheita, que é a melhor parte. Então ela chega na hora da boa, ela chega na hora da abundância, ela chega na hora que Deus está abençoando o seu povo. Noemi não tinha ideia, mas Deus estava preparando o melhor para ela. E aí ela chega lá. E aí no capítulo 2, Ruth decide lá se juntar às colheiteiras. A lei de Israel dizia que na época da colheita, tudo aquilo que fosse desperdiçado, caído no chão da colheita, o dono não poderia pegar no chão, ele só poderia arrancar do pé, e tudo que caísse pertencia aos órfãos, às viúvas e aos necessitados, e aos estrangeiros. Era uma lei. O dono não podia pegar uma espiga de milho no chão, porque aquilo ali não lhe pertencia mais, aquilo pertencia ao Senhor, e estava destinado aos carentes. E aí, eu guardo o texto, que o texto fala assim: casualmente, por acaso, Ruth foi lá nas terras de um homem chamado Boaz. Não existe por acaso, gente. É Deus que nos guia aos lugares aonde Ele quer nos abençoar. É Deus que nos leva à fonte de bênção. É Deus que nos coloca no lugar da bênção. E aí, lá no versículo 19 e 20 do capítulo 2, Ruth faz uma grande colheita, porque Boaz fica sabendo da dedicação de Ruth com a sua sogra. E aí, ela traz uma grande colheita, e aí Noemi se surpreende, porque sabia que era um trabalho difícil, ela conhecia a rotina dos catadores ali, que iam trabalhar nessas terras, e aí ela olha e fala: aonde você colheu hoje? A sogra perguntou a Ruth: onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ruth então contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Olha só a mudança de ânimo de Noemi. A quem tinha dito antes que a mão do Todo-Poderoso estava contra ela, que a mão do Todo-Poderoso tinha pesado contra ela, agora ela vê a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, e o ânimo volta, a esperança volta ao coração, e ela diz: bendito seja este homem, abençoado seja ele, porque Deus continua sendo fiel, tanto com os vivos que somos nós, quanto com os mortos, com seu marido, com o meu. Deus continua fiel, a palavra de Deus, ela não pode falhar. Deus é fiel em todos os seus propósitos. E aí o ânimo volta ao coração de Noemi, e Noemi volta a se animar, e ela diz: este homem é um dos nossos resgatadores. A lei de Israel dizia que toda viúva, ela tinha direito que um dos seus parentes tomasse o lugar do falecido, para dar herança ao falecido, dar um nome ao falecido. Isso desde a época dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão. Isso está lá registrado. Dentre os descendentes de Jacó, isso já era uma lei. Isso vai ser ratificado por Moisés na lei de Israel. Mas já acontecia desde a época de Judá, que um dos filhos de Judá tem que cumprir essa obrigação para com seu irmão. Você vê isso lá no livro de Gênesis. E aí na lei é ratificado essa ordem do Senhor, que o resgatador teria que casar com uma viúva, para gerar filhos, não em nome dele, mas em nome do falecido, para que o falecido continuasse com descendência no meio de Israel, porque a fidelidade do Senhor permanecia sobre o seu povo. A morte não impedia a fidelidade do Senhor para com os seus. Então Noemi, sabendo disso, ela agradece ao Senhor e fala: ele é um dos nossos resgatadores. E aí,
O sexto ponto aí que nós podemos entender, que a família é do projeto de Deus. O projeto de Deus para a sua família vai muito além do que você pode imaginar. Vai muito além do que você está entendendo, do que você está vendo. Tudo o que você está vendo que Deus está fazendo na sua família são só sombra daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus vai continuar fazendo sobre a sua casa. Então olha só, lá no capítulo 4, vai lá no capítulo 4, versículo de 3 a 17, nesse desenrolar todo, aí nesse capítulo 3, há todo um desenrolar dessa história, mas lá no capítulo 4, tem o final dessa história aqui para nós. Diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse, e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o Senhor seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Então olha só a sequência que o Senhor prepara para Noemi. Alguém que estava sem esperança, alguém que estava sem expectativa, ela veio a ser uma das ancestrais do Salvador, que é Cristo. Olha só, você acha que Noemi tinha dimensão disso, gente? Nem pensar. Mas Deus trabalha em favor dos seus. Deus trabalha a nosso favor. Ela começou lá na história passando pelo dia mau, mas a mão do Todo-Poderoso agiu a seu favor. E ela que achou que a mão do Todo-Poderoso estava contra ela, não. A mão do Todo-Poderoso estava agindo a seu favor. E aí, nós vemos aqui, que Ruth agora é mãe. E aí, Noemi passa a ser mãe, através de Ruth. E o herdeiro, que é Obed, ele acaba fazendo 2 funções, uma função dupla. Porque Boaz resgata 2 viúvas de uma só vez. Ele faz uma dupla função. Ele resgata tanto o nome de Elimeleque quanto o nome de Malom, o filho que era o marido de Ruth. Então ele faz uma dupla função. E aí lembra que eu falei com você que eu ia falar do mês da família, que eu ia falar do Dia das Mães e que eu ia falar da Santa Ceia? Boaz, ele tipifica Cristo. Porque assim como o Boaz resgatou as 2 viúvas e trouxe descendência às 2, Cristo também resgatou 2 povos de uma vez só. Ele resgata Israel e ele resgata todos aqueles que não são Israel. Ele faz aquilo que Isaías fala nas profecias, que o Senhor viria resgatar o seu povo, trazer o seu povo para si, mas ele também alcançaria todas as nações, fazendo que a palavra que Deus disse a Abraão se cumprisse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são muitas, não são algumas, não são várias, são todas as famílias da terra. E é isso que Cristo faz. O que tipifica Boaz lá, Cristo veio fazer por nós. Nós éramos como Ruth, nós não éramos povo escolhido, nós não éramos povo separado, nós não éramos povo de Abraão. Mas ao estar entendendo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus de toda a terra, Ruth passa a fazer parte do povo prometido. Ruth passa a fazer parte do povo de Deus. E nós em Cristo passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós somos povo de Deus porque Cristo nos abençoou, porque Cristo nos fez povo de Deus. Então essa função que Boaz faz lá,
Cristo também faz por mim e por você. E este amor que alcançou a Ruth e a Noemi, também nos alcançou. Então nós que estamos aqui somos herdeiros de Cristo hoje, porque uma vez que Ruth decidiu seguir ao Deus de Israel, ela se colocou neste lugar, de não olhar para a sua condição, mas de aceitá-lo como o único Deus. Assim como nós fizemos hoje, nós podemos participar da Santa Ceia do Senhor, porque entendemos que somos comprados, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Então hoje nós estamos aqui, porque este amor nos alcançou. Então mesmo passando um dia mal, creia, Deus tem preparado o melhor para a sua família. Mesmo passando um dia difícil, Deus tem preparado o melhor para você. E nós estamos aqui, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então não olhe para a aparência do dia a dia, não olhe para a situação aparente que todo dia passa, e aí o tempo pode estar passando. Como eu falei, Noemi passou 10 anos fora da sua terra, mas aí quando ela volta, Deus faz algo que ela nunca imaginou, fazer parte da família do Salvador do mundo, muito além do que ela podia imaginar. E aí ela é resgatada junto com sua nora, e o seu filho vai ser o avô do rei Davi, e da família de Davi saiu o Salvador, que é Cristo. E lembra que eu falei que o Senhor tinha amaldiçoado os moabitas, que até a 10ª geração não deveriam entrar na presença do Senhor? Lembra que eu falei disso? Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, gente, que quando alguém se coloca na brecha, quando alguém se coloca à disposição, quando alguém se converte ao Senhor, não é que Deus esqueça-se daquilo que Ele falou, não. É que Deus usa o seu amor para cobrir a maldição. Conta comigo. Eu falei quantas gerações? Quantas? 10, não é isso? É o que o texto está falando. 10 gerações. Mas vamos contar comigo. O Senhor falou que dos moabitas até a 10ª geração não entraria na sua presença. Conta comigo. Obed, Jessé, Davi e Salomão. Ok? Quantas gerações? Porque Ruth decidiu servir ao Senhor, não somente Deus permitiu que eles entrassem dentro do tabernáculo ou na presença do Senhor, mas que construísse um templo para Deus. Salomão construiu um palácio para Deus, um templo para o Senhor. Então Deus, Ele pega aquela maldição que Ele lançou e transforma em bênção. Porque Davi estava no tabernáculo para orar ao Senhor. Salomão construiu o templo do Senhor. Então você vê que quando você decide servir ao Senhor, mesmo que sua família tenha sido qualquer coisa, Deus decide abençoar, porque você decidiu buscar o Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que o servem, com aqueles que se voltam, com aqueles que se convertem de todo o seu coração, como Ruth fez. E aí toda aquela maldição é apagada, e Deus transforma em bênção. É isso que Deus faz por mim e por você. Gente, eu não estou inventando não, é o texto que está falando, é só você analisar. É só você analisar os fatos, como Deus transforma a vida daqueles que se comprometem com a palavra dEle, com aqueles que se inclinam para Ele. E aí a gente entende quando Ele fala através do profeta: aquele que me buscam de todo o coração, eu me revelarei a eles. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Isso é uma promessa. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele promete se revelar a você e, consequentemente, a toda a sua família. Por isso que a família é um projeto de Deus. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar que o Senhor é a nossa esperança. Tudo podemos nele, porque Ele é a nossa esperança. Embora essa família estava desesperançosa, embora aquela família não tivesse nenhuma expectativa, Deus decidiu abençoar aquela família, muito além do que eles podiam imaginar.
O propósito de Deus continua e permanece o mesmo com aqueles que decidem honrá-lo, com aqueles que decidem servi-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor ache a mim e você os verdadeiros adoradores que o adoram, que o buscam, que se convertam de todo o coração. E nós vamos estar cantando esta canção para a honra e glória do Senhor. Os ventos podem até soprar, mas eu não deixo de crer. As promessas do Senhor, elas permanecem. E eu vou guardar no meu coração. Eu vou guardar esta palavra na minha mente, na minha vida, porque Deus é fiel em todos os seus propósitos. Vamos cantar?